Se você viu o meu vídeo sobre começar aos 30, talvez você tenha se identificado com aquela sensação de estar atrasada, atrasado. Como se todo mundo estivesse seguindo um caminho e você não. Mas tem uma coisa que eu comecei a perceber e depois disso eu mudei a forma como eu me enxergo. Que é o seguinte, muita gente se sente perdido e na verdade não está perdido, está sobrecarregado. Faz sentido para você? Quando eu entendi isso, muita coisa começou a fazer mais sentido. Eu achei por muito tempo que eu não sabia o que eu queria, que eu estava atrasada, confusa, começando as coisas e não terminando, mudando de ideia o tempo todo, e isso gerava uma sensação muito ruim, é até difícil falar, uma sensação de incapacidade mesmo. Mas olhando, com honestidade, eu percebi que não era falta de direção, era excesso. Excesso de estímulo, excesso de cobrança, excesso de informação, excesso de comparação. Isso liga muito, aquela questão de se sentir atrasado. Se você sente que não consegue decidir, que trava na hora de escolher um caminho, que se interessa por muitas coisas, mas não consegue sustentar nenhuma, essa sensação é muito ruim. Talvez o problema não seja você estar perdida, talvez seja a mente sobrecarregada. E aqui entra uma parte importante, que é entender de forma simples o que está acontecendo com o nosso cérebro. Nosso cérebro não foi feito para lidar com esse nível de estímulo constante, como eu já falei com vocês, eu reforço. A gente tem esse acesso às redes sociais, às notificações, múltiplas possibilidades de vida, comparação o tempo inteiro, e a gente lida com isso constantemente. Isso mantém o nosso cérebro num estado de ativação contínua. E é isso que aumenta a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando o cérebro está com níveis altos de cortisol, ele entra em um modo mais voltado para a sobrevivência. E nesse estado, você perde a clareza, você perde a capacidade de tomar decisões com calma, você perde o foco. Surge aquela sensação de urgência constante, como se você estivesse sempre atrasada, sempre devendo alguma coisa para a sua própria vida. E essa sensação traz essa paralisia. Então, muitas vezes, não é que você não sabe o que quer, é que você está cansada demais para acessar isso. A sensação de estar perdida, em muitos casos, é só falta de silêncio. Porque quando você para de verdade, você diminui o ritmo. Quando você se escuta sem tanto ruído externo, alguma coisa começa a aparecer. Pequena, sutil, mas aparece. O problema é que a gente quase nunca se dá esse espaço. Uma coisa que começou a mudar muito para mim foi diminuir o ruído. Não de forma radical, não sumindo da internet, mas escolhendo melhor o que eu consumo, ficando menos tempo imersa na vida dos outros e mais presente na minha vida. Porque quando você passa muito tempo se comparando, o cérebro entra no modo de escassez. Eu falei disso para vocês, como se todo mundo estivesse avançando e você ficando para trás. E essa não é a realidade, é uma percepção distorcida pela exposição ao excesso de informação. Talvez nessa parte da vida você não precise mais de informação, talvez você precise de menos. Outra coisa que sobrecarrega muito é a sensação de que você precisa resolver sua vida inteira agora, no exato momento. Decidir a carreira, o propósito, o dinheiro, o relacionamento, estabilidade, tudo ao mesmo tempo. Academia. Mas a verdade é que você não precisa resolver tudo isso agora. Você precisa decidir o próximo passo. Foca no próximo passo. Você vai ser muito mais útil assim. Quando você tenta dar conta da vida inteira de uma vez só, você trava. Quando você traz seu pensamento para o presente, você toma as decisões mais consciente, você relaxa, você faz o que é possível. Eu vou me movimentar um pouco hoje. Eu quero começar algo agora. Mesmo sem saber exatamente o que vai dar, você foca no passo, E aqui tem uma virada importante. Você não precisa de clareza total para agir. Na verdade, a clareza ela vem depois da ação. Ela se constrói no caminho. Foca nisso. Ficar só pensando, analisando, esperando o momento ideal, normalmente aumenta ainda mais a sobrecarga. O que organiza a mente é o movimento, mesmo que pequeno. Ler algumas páginas de um livro sem muita vontade, ir se movimentar mesmo sem ânimo,
responder aquele e-mail, né? Que eu sempre falo isso para vocês porque é o que eu mais fazia. Pesquisar algo, né? Para abrir alguma oportunidade. Essas pequenas ações vão reconstruindo a sua confiança interna. Porque você começa a perceber que não depende de motivação para você continuar. Você consegue agir mesmo sem estar totalmente pronta. E isso muda tudo, absolutamente tudo. E junto com isso, o autoconhecimento começa a ficar mais real. Não é mais só aquele conceito de beleza, é você perceber que na prática a sobrecarga ela te desorganiza, né? Quais são os ambientes, os hábitos, os pensamentos que te deixam mais confusa. Se livrar deles também é autocuidado, né? Perceber o que te acalma também é autocuidado. Autoconhecimento não é se entender perfeitamente, é se observar com mais honestidade e fazer pequenos ajustes ao longo do caminho. Se você está se sentindo perdida, talvez você só esteja cansada. Não esqueça disso. Cansada de pensar demais, de se comparar demais, de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, de se cobrar, né, um nível de clareza que ninguém consegue o tempo inteiro. Você não precisa de mais pressão, você precisa de mais espaço, menos ruído, mais presença, menos cobrança e uma constância possível. Você não está perdida, você está sobrecarregada. E quando você começa a aliviar essa sobrecarga, aos poucos a direção volta a aparecer, pode ter certeza. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, eu quero continuar aprofundando isso aqui, porque tem muitas camadas ainda para a gente olhar com mais calma.